Em apenas uma frase, né? 3 palavras, o Alex Turner conseguiu resumir muito o processo psíquico de uma pessoa que busca a sua independência. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Arctic Monkeys. E no vídeo de hoje a gente vai traduzir Old Yellow Bricks, mais uma música que eu botei no randomizador e essa foi escolhida. Quanto mais eu traduzo Arctic Monkeys, mais pedidos eu tenho da banda, então eu preciso aí fazer uma lista bem grande. Então se tu fez um pedido de Arctic Monkeys, provavelmente ele vai ser traduzido em seu devido tempo, mas eu também aí uso um randomizador para selecionar a música que eu vou traduzir, porque eu já tenho aí uma página inteira cheia de pedidos, então a gente já tem bastante músicas, né? Não vai ser que nem os Chili Peppers, que eu vou traduzir toda a discografia dos caras, mas imagino que não, mas todos os pedidos que estão sendo feitos vão ser atendidos. Então a gente tem aí uma lista bem legal, bastante coisa para ser traduzida, e a gente volta para um disco anterior do Arctic Monkeys, né? Que eu acho que eu gosto mais da sonoridade antiga, antes daquele O Hotel de Marte ali, né? Que a gente já estava traduzindo, já traduzimos bastante músicas daquele disco. Eu acho que essa sonoridade mais moderna deles não me agrada tanto quanto essa que a gente vai traduzir hoje, né? Old Yellow Bricks já desperta muito mais o meu interesse e a minha conexão com a banda, que eu acabei conhecendo devido a tantos pedidos que fizeram. Então vamos traduzir a música de hoje, que é Old Yellow Bricks. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, e quando a gente pensa em velhos tijolos amarelos, não tem como não pensar em Mágico de Oz. Grande clássico do cinema ali, né? Gravado no final dos anos 20, né? Se eu não me engano, foi 30 e poucos ou 29 que ele foi gravado. Então é um clássico do cinema que, né, já teve mais no inconsciente coletivo, já é uma obra aí que eu acho que a gente não tem tanto acesso. Eu não sei se é fácil da gente encontrar para assistir o Mágico de Oz, ou se os pais apresentam para os filhos Mágico de Oz, também tem isso, né? Mas é um clássico do cinema, feito numa época aí completamente, né? Um dos primeiros blockbusters também, né? Então foi para a época foi uma grande inovação em termos tecnológicos, além de que foi, né, um elenco que na época eram pessoas muito famosas. Então a gente tem várias coisas no Mágico de Oz que também foram pioneiras, assim, né? E também um conto e uma história clássica, né? E a ideia da menina que segue a estrada de tijolos amarelos tentando procurar o seu caminho de volta para casa, né? Eu tenho certeza que na letra isso também vai estar permeado. No verso 1 ele diz: Old Yellow Bricks loves a risk, quite a little escapologist. Então, né, velhos tijolos amarelos, como a gente falou na introdução, loves a risk, o amor é um risco. Aqui é interessante porque tem um paralelo, né, uma dualidade, marca de grandes compositores, né? O amor é um risco porque tu tem que, né, desbravar um lugar desconhecido, mas também a ideia de que no amor a gente procura um lugar familiar, né? Então a gente tem os dois, né? E faz Alex Turner, grande compositor, né? Então a gente tem essa dualidade porque ela saiu de casa sendo levada por um tornado, né? E aí pra gente metaforicamente pode ser um tornado de emoções, e ela foi levada para uma terra desconhecida, onde ela segue os tijolos amarelos para tentar voltar para casa, né? Então isso aí também pode ser traduzido como a estrada ou o caminho percorrido para o amor, né? Tu sai do amor dos pais, né? O amor ali dos cuidadores, mas tu tem que ir para o mundo em busca do teu próprio amor, né? Porque se a gente ficar psiquicamente atrelado ao amor dos pais, a gente nunca vai ter individualidade, né? Então, em apenas uma frase, né? 3 palavras, o Alex Turner conseguiu resumir muito o processo psíquico de uma pessoa que busca a sua independência. Quite the little escapologist, né? Então ele é aí o grande, né? Ou ela é a grande escapologista, né? Aquele que é um mestre em escapar, né? Aqui na letra, mais pro final, ele fala, né? Houdini, né? Houdini foi o grande mestre do escape, né? Então ele se prendia cada vez em contrações, né? Em inglês é contraptions, né? Mas ele criava aí maneiras e motivos e esquemas para ficar cada vez mais travado, né? Trancafiado para ele mesmo conseguir escapar. Isso também pode ser uma armadilha do próprio amor, né? Então, tem várias dualidades aqui, né? Mas o grande escapologista é o Houdini, né? Que era um mestre em escapar. Só que nesse caso, né? E aí para nós é que serve também esse lado mais psíquico, é que ele mesmo criava as armadilhas para ele escapar e o seu fim veio porque teve uma armadilha que era tão complicada que nem ele mesmo conseguiu escapar. E tudo criado por ele mesmo, né? Então é muito interessante, né? A gente já tem muita coisa para analisar em poucas palavras, né? É sempre legal traduzir Arctic Monkeys.
Look so miffed when you wished for 1,000 places better than this. Então, você parecia aí, então, né? O miffed é uma expressão também, né? Inglesa, né? Mas é a pessoa aí, né? Tava meio cabisbaixa, né? Tava desconcertada, né? Não tava muito feliz com as suas escolhas, né? Então ela tava meio cabisbaixa, pode ser uma boa tradução, né? Alguns traduzem como irritado, né? Mas é a ideia tipo assim, né? Né? Tava desapontado, pode ser, né? Então, parecia aí ter um semblante desapontado quando você desejou por milhares de lugares melhores do que esse, né? Então, é uma pessoa que tá desenquadrada, né? Tá dissatisfeito, pode ser também uma tradução para miffed, né? Não está muito satisfeito com a sua própria situação, né? E ele diz: You are the fugitive, but you don't know what you're running from. You can kid us and you couldn't trick anyone. Ah, legal. Você é o fugitivo, mas você não sabe daquilo que você está fugindo. Perfeito. Excelente poesia. Essa aqui eu não preciso nem me aprofundar porque é demais, né? Ele diz: You can kid us and you couldn't trick anyone. Você não pode nos enganar e você não pode enganar ninguém. Perfeito, muito bom. Houdini, love. You don't know what you're running away from, né? Então, Houdini, meu amor, né? E o love aqui tem, né? Tem o contraste de chamar alguém de amor, mas vamos traduzir tudo, né? Houdini, amor, você não sabe do que você está fugindo, né? Então, ele, como eu falei antes, né? Ele sendo um mestre do escape, de criar armadilhas para ele mesmo fugir, né? Ele mesmo está tentando fugir de algo que ele não sabe o que é. E ele ter morrido tentando fugir de algo que ele não sabe o que é, fala muito, das vezes, dos nossas próprias batalhas internas, né? A gente pode projetar já que essa música é de relacionamento, né? A gente pode, como a gente tem hoje em dia, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Tu pega um cara que está dissatisfeito com seus relacionamentos, as mulheres não prestam. Pega uma mulher que está dissatisfeita com os seus relacionamentos, os homens não prestam. Mas ao invés de tu resolver, né, e identificar por que tu fica caindo nessas armadilhas que tu mesmo cria, tu põe a culpa no externo, né? E aí o love aqui, né, é porque o love tem o contexto, a palavra traduz como amor, literalmente, mas quando tu diz para alguém assim, love, tu tá dizendo assim, né, tem aquela coisa meio de entendimento, de tipo assim, meu amor, é bem isso. Será que é isso mesmo que tu está pensando? Será que é isso mesmo que tu está fazendo? Meu amor, você não sabe do que você está fugindo. Então por que está sempre criando essas próprias armadilhas? Um dia vai dar errado, né? E Houdini é o melhor exemplo disso, né? Perfeito. Who wants to sleep in a city that never wakes up? Blinded by nostalgia. Who wants to sleep in a city that never wakes up? Né? Então aqui é um trocadilho com Nova York, né? A Nova York é conhecida como The City That Never Sleeps, né? A cidade que nunca dorme. E aí ele diz, quem é que quer dormir numa cidade que nunca acorda, né? Então a gente tem essa dualidade, né? A pessoa que quer viver a vida de Nova York, e pode ser em qualquer lugar do mundo, do Brasil, né? Digamos assim, uma vida mais boêmia, uma vida mais noturna, ela tá num lugar e numa posição psíquica, mental, né? Ela tá a fim de viver aquele tipo de experiência. Mas talvez alguém aí que tá procurando amor ou tá procurando uma resposta, não é nesse tipo de lugar ou nesse tipo de situação que ela vai encontrar. Então, né, aqui ele já está invertendo as coisas, né? Quem é que quer dormir numa cidade que nunca acorda? Porque a cidade está sempre nesse modo boêmio, nesse modo noturno, né? Pode não ser nada a ver com isso, mas é isso que me vem à cabeça. E como sempre, né, se tem um entendido melhor, pode deixar embaixo nos comentários, né? Ele diz blinded by nostalgia, né? Cego pela nostalgia. Então essa ideia de que em algum momento passado as coisas foram boas, né? Também a ideia de se, né, viver um lugar mais boêmio, mais noturno, também dá aquela intenção de alguém que quer recapturar momentos da juventude, assim, né? Então a gente imagina mais o clássico, assim, o tiozão da festa, né? Então aquela pessoa que já perdeu a hora de ir embora e continua tentando reviver a sua adolescência ali, né? A sua parte jovem adulto, assim, né? E aí acaba entendendo que ou não entende, né? Meio Houdini, né? Fica cada vez criando armadilhas para si, mas não entende que em algum momento isso pode te prejudicar, né? E aí ele diz, quem é que quer dormir numa cidade que nunca acorda, né? Interessante, muito bom. She was enraged by the way the emperors were trapped in the cage, and the days she seemed though leading to nights reading beer bottles. Interessante, né? Vamos lá. Ela estava aí enraivecida, né? Cheia de raiva pela maneira que os imperadores estavam presos em uma gaiola, né? No cage, né? Numa jaula. Então, interessante, né? Quem seriam os imperadores, né? Psiquicamente, né? Seriam os pais, talvez, né? Os imperadores são aqueles que comandam, aqueles que mandam, né? E ela ficava braba, talvez, com essa ideia, né? Das pessoas... Ou os imperadores podem ser... a ideia do império, a ideia do imperador é alguém que tem
comando, né, sobre ela, né? Alguém que tem poder sobre ela também, né? Então, os imperadores estão presos na gaiola, né? Na jaula, o que seja. É essa ideia de que ela talvez queira mudar a sua situação, mas essas pessoas que têm poder sobre ela não querem, né? Então a gente tem duas diferenças aí de perspectiva, né? E para mim me remete muito a pais, né? Ou a cuidadores, ou a casais em geral, né? Porque essa pessoa talvez querendo viver essa vida mais solteira, de querer se descobrir o mundo, enquanto ela vê as pessoas, né? Pelo ponto de vista dela, presas, né? Eu acho que se tu tá feliz no teu relacionamento, tu não te sente preso. Mas aí a percepção dela também quanto aos relacionamentos pode ser diferente, né? Então a gente tem várias observações e vários pontos de vista de uma mesma situação, né? Pessoas, né? And the days she deemed dull, leading to nights reading beer bottles, né? Então os dias que ela considerou, né? Deemed é considerar entediantes, né? Dull é aquilo que é chato, entediante, leading to nights reading beer bottles, né? E então esses dias acabavam virando noites onde ela ficava lendo o rótulo das garrafas de cerveja, né? Então, né? Uma ideia aí de alguém que tá talvez na noite e não tá se divertindo, né? Então, trazendo de volta ali o que eu falei, né? Talvez alguma pessoa que já esteja tentando buscar nesse clima mais festeiro, nesse clima mais boêmio, né? Numa cidade que nunca dorme, um motivo que ela, né? Um motivo, um propósito, um significado que ela não está achando. E isso leva, né? Acaba acontecendo o desfecho que é esse tédio, né? Lendo, se tu tá numa festa, num lugar, lendo o rótulo da garrafa, é porque tu não tá te divertindo, né? You're such a fugitive, but you don't know what you're running from. You can kid us, you couldn't trick anyone. Houdini love, you don't know what you're running away from. Né? Então aqui, ele muda só uma palavrinha, né? You're such a fugitive, né? No primeiro verso ele diz que ela é uma fugitiva, né? Ou ele, né? Mas é que como ele fala Yellow Bricks, né? A gente não tem como pensar ela por causa da Dorothy, né? Do Mágico de Oz. Então, digamos que o protagonista é uma mulher, né? Mas ele tá dizendo You're such a fugitive, né? Você aí é um clássico fugitivo, né? Você é muito fugitivo, né? O such a fugitive, ele categoriza como assim, tu te enquadra muito bem no perfil do fugitivo, né? E aí ele diz, but you don't know what you're running from. Mas você não sabe do que você está fugindo, né? Então a pessoa aí que não está fazendo o trabalho interno, né? You can kid us and you couldn't trick anyone. Né? Você não consegue nos enganar e você não conseguiria enganar ninguém, né? Houdini, love, you don't know what you're running away from. Né? Então, Houdini, amor, você não sabe do que você está fugindo, né? E aí a ideia também é que a pessoa provavelmente está fugindo dela mesma, né? Então, como a gente já analisou aí na letra, é essa ideia de que a fuga externa, ela sempre reflete algo interno, né? E aí no verso 13 ele diz, You're lost just because it wasn't all that you thought it was. You're the fugitive, but you don't know what you're running away from. Né? Alex Turner sempre sabe repetir as frases para enfatizar no momento certo, né? E aqui funciona muito bem, né? Então, chamar a pessoa de um fugitivo que não sabe do que está fugindo é perfeito para essa pessoa que está nessa busca, né? E aí ele diz aqui justamente isso, né? Você está perdido. You're at a loss, né? Você está aí num estado de perda, né? Mas de estar perdido, né? De não se encontrar, apenas porque não era tudo aquilo que você pensou que seria, né? Então, essa pessoa que tentou buscar na nostalgia, tentou buscar talvez no que falaram como seria essa vida noturna, né? De acordo com o que ele disse aqui, né? Mas essa busca poderia ser qualquer outra coisa, não necessariamente a vida noturna. Mas é essa ideia de que a pessoa se deixou levar tanto por essas promessas que talvez ela fez para ela mesma, e aí quando ela chegou no destino, não era tudo aquilo que ela imaginava que fosse ser, levando a um desapontamento, né? Então ela fica aí decepcionada, talvez com as expectativas que ela mesma criou. E aí ele diz, She said, I want to sleep in the city that never wakes up and revel in nostalgia. Né? Então ela disse, então confirma que o protagonista é uma mulher, né? Então, ou uma jovem, né? Ela disse, I want to sleep in the city that never wakes up and revel in nostalgia. Eu quero dormir na cidade que nunca acorda, o que também dá a entender talvez numa cidade do interior, né? Uma cidade que é mais lenta, que não tem tanto barulho, né? Que as coisas acontecem não tão rapidamente como uma grande metrópolis, né? And revel in nostalgia, né? Então eu quero ir... O revel pode ser a ideia de... Revel às vezes pode ser revelar, né? Se a gente, né, fosse traduzir literalmente, mas não é, né? Parece que é, mas não é. O revel é maravilhar a nostalgia, né? Apreciar a nostalgia, ficar imerso nessas sensações nostálgicas, né? Então alguém que tentou sair de casa e depois, né, para desbravar o mundo e descobriu que a casa não era tão ruim assim. Que é o mesmo tema do Mágico de Oz, né? I know I said, who wants to sleep in a city that never wakes up, né? Então eu disse, quem quer dormir numa cidade que nunca acorda, mas
Dorothy was right, though, né? Então, a Dorothy estava certa, né? Entretanto, ela estava certa, né? Então, ela faz todas as suas descobertas aí, todas as suas viagens, né? No caso do Mágico de Oz, né? Conhece pessoas novas, cria amizades, né? Enfrenta os seus medos ali com a bruxa e tudo mais, né? Recebe também, né, um fardo ali que ela não deveria receber, com os sapatos vermelhos, né? Então ela acaba virando, né, uma entidade mágica e respeitada na Terra do Oz porque ela tinha os sapatos ali especiais. Então ela acaba tendo responsabilidades, ela acaba tendo que, né, ir numa aventura, seguir o seu caminho, né, ter amizades, cultivar essas amizades, proteger os amigos, né, enfrentar os seus medos com a bruxa, e aí ela acaba, né, encontrando o mágico, que também não passava de uma farsa, né? Então, né, o mágico era muito menor do que a imagem dele transparecia ser, e aí ela acaba desejando voltar para casa, né? E no início do filme ela deseja fugir de casa, né? Então, o tornado também é uma desculpa, né? O tornado vem após ela fugir de casa, né? Então também tem todas essas analogias, esses contrastes, né? Então talvez essa música aqui, Old Yellow Bricks, na verdade seria, né, se a gente fosse traduzir para um contexto mais moderno, seria um New Yellow Bricks, né? Os novos tijolos amarelos, porque é uma recontagem, né? Ele aí transpõe a história do Mágico de Oz para alguém que talvez, né, saiu de casa para viver na cidade grande, mas essa é apenas a minha compreensão. Se tem uma compreensão melhor desse som, quer pedir um som para o próximo episódio, deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.